os portões do CT foram abertos 30 minutos antes daquilo que tinha sido prévia, né? 30 minutos depois do início do treino. Foi um pedido seu para algum trabalho? E quanto ao time que treinou agora, hoje, é esse que vai para o jogo contra o Flamengo? Não teve nenhum trabalho. O que vocês viram, o trabalho que teve foi o que aconteceu aí. Uma conversa antes, então por isso. E o time não está definido ainda. Muricy, é lógico que o pensamento ainda continua sendo o jogo da Copa Libertadores, muito embora o Santos precisa também vencer no Campeonato Brasileiro. Como é que recuperar esses jogadores agora, depois de um resultado como aquele? E uma outra colocação, o presidente acabou declarando que o problema do Neymar na seleção, a não convocação de alguns jogadores do Corinthians, acabaram prejudicando o time do Santos também. Eu gostaria que você pudesse falar a respeito disso daí, sobre a convocação desses jogadores para a seleção brasileira. Bom, em relação ao time, eles têm os exames que nós fizemos ontem, realmente os jogadores estão muito ainda cansados, não recuperaram, é uma decisão sempre assim, é um exame esperado, então não estão totalmente recuperados e nosso foco realmente é quarta-feira mesmo, a gente não tem outra saída, o brasileiro a gente vai ter que abrir mão, como sempre, no começo do ano. Também perdeu muitos jogadores também, né? Estão muito machucados, isso também complicou um pouco. Em relação à convocação, de quem? Do Santos não tem jeito, jogadores importantes, né? São valorizados. Eu acho que todos os clubes querem que seus jogadores vão para a seleção, porque valoriza, né, o atleta. Então é uma coisa natural, eu acho que é uma coisa esperada, né? Desde do ano passado a gente sabia que já ia perder jogadores, porque são jogadores de idade olímpica, são jogadores de nível seleção. Então é uma coisa natural, uma coisa que a gente já estava esperando. Não sei se o Corinthians tem jogadores para a idade olímpica, né? Que foi a última convocação foi nesse foco, né? Que eu acho que é o correto. A gente tem que o Mano tem que dar prioridade agora à seleção olímpica, porque é a próxima competição importante para nós. Não sei qual jogador do Corinthians que tem idade realmente para idade olímpica. Acho que é o Marquinhos, parece, não sei quem mais. Sinceramente, não sei. Só o Marquinhos? Então é isso. Agora, Muricy, você acha válido essa reclamação do presidente? É um cara sempre muito bem influente lá na CBF, até pela amizade com o Andrés. Você vai me desculpar, eu vou te adiantar a pergunta. Você tem que perguntar para ele. Eu sou técnico de futebol, posso responder pelo time. Por opiniões de outras pessoas, realmente não posso estar respondendo, entendeu? Você convocaria Paulinho, Ralf e Emerson Sheik para a seleção ou não? Eu não sei, eu não sou técnico da seleção. Eu vou perguntar para o Mano. Mas eu não sei, o Paulinho tem idade para a Olímpica? Eu não sei. Então... Eu acho que a seleção olímpica que está aí, eu acho que é uma das melhores, pode ter uma opinião ou outra, né? E eu acho que o foco tem que ser esse mesmo. A gente que é do futebol tem que apoiar, porque chegou a hora de definir um time, né? A gente fala a gente porque a gente está no futebol, né? Amanhã a gente é o técnico, né? Tem uma hora que fez um monte de teste, que acho que é uma coisa natural da renovação. E agora chegou o momento de definir um time para a próxima competição oficial, que é a Olímpica. Então, não vejo nada demais, não. Eu acho que o Paulinho realmente é um grande jogador, pode ser um dos volantes para a Copa do Mundo, mas se ele não tem idade olímpica, não tem por que estar na seleção. Muricy, o São Paulo ganhou do Coritiba e ontem perguntaram para o Leão, depois do jogo, se ele pouparia o elenco dele visando a partida da volta. Então eu faço a mesma pergunta para você. Você vê diferente em relação ao Leão? É o momento de focar exclusivamente numa competição, a mais importante? Não, você não é simplesmente essa pergunta. Você tem que fazer a pergunta, mas saber qual que é o elenco que ele tem nas mãos, qual que é o jogador, se ele está disponível, se ele tem um elenco completo na mão. O futebol não é tão assim simples como você pensa. Você tem que fazer uma pergunta, sabendo, estuda essas outras respostas. Se realmente o plantel dele está mais inteiro que o outro. O que você quer falar em relação ao nosso plantel? O nosso plantel está muito debilitado, tem muito jogador machucado. Então não posso arriscar. Então o futebol não é tão assim, simplesinho como você pensa que é. Muricy, gostaria que você falasse sobre esses garotos que você está avaliando. A gente viu novos rostos ontem, hoje, já há algum tempo, de garotos que vieram da base. O que você está achando desses garotos? E tanto que você
acredito que você pretende utilizar no Campeonato Brasileiro. E emendando mais uma pergunta, você falou sobre o cansaço do Neymar, que realmente está esgotado, e você tem adotado a redução da concentração. De onde partiu essa ideia e qual a consequência que você vê disso, positiva? Bom, em relação aos meninos, desde o ano passado a gente está pondo os meninos para treinar com a gente, porque como hoje o futebol, os CTs são diferentes, a distância é grande, então não dá para eu estar aqui e estar lá no CT, então é base de informações. Então eu procuro toda semana trazer ou juvenil, ou os juniores, ou às vezes aquele time que já estourou a idade. Isso desde o ano passado a gente faz, porque a gente pode tirar alguém nesse sentido aí, tem alguém lá naquele meio. Eu já tive experiência, principalmente no São Paulo, que os jogadores estavam fora dos planos e de repente num treinamento chamou atenção e hoje é grande jogador. Acontece isso no futebol às vezes. Então é normal a gente estar trazendo toda semana eles treinarem aqui. E agora sim, um pouco de obrigação nossa depois, porque nossos jogadores estão tudo machucados, né? O que nós contratamos para o brasileiro. Então a gente tem que até forçar um pouco os meninos para jogar. Porque a gente não tem. Até para o banco está difícil fazer. Em relação à concentração, eu acho que é uma coisa muito chata, apesar que agora essa semana nós vamos descansar eles um pouco antes. Mas é uma coisa muito chata, uma coisa que você 2 dias aqui. Eu durmo aqui, ontem eu dormi aqui. É a pior coisa do mundo, né? Mas é minha obrigação, o meu trabalho, eu tenho que ficar aqui porque me facilita meu trabalho, me facilita de ver as fitas, me facilita de ter tranquilidade para mim estar sozinho. Mas é terrível, porque você fica o tempo todo no quarto e é complicado. Então, eu sei o que o jogador pensa, então é muito cansativo. Então, às vezes, ele é melhor estar com os filhos dele, estar com a esposa dele, do que estar aqui. Porque concentração, os jogadores, né, seria uma forma de unir os jogadores, mas eles nunca estão juntos. Apesar que aqui é um CT, né, eles ficam andando por baixo, jogam, brincam, tudo, mas quando a gente vai para um hotel, a gente fica sem se ver quase que o dia todo. A gente só se vê na hora do almoço e aí vai para o quarto, eles dormem o dia todo, ninguém vê ninguém. Eu mesmo não vejo jogadores nunca. Então é um negócio chato que eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar, que o jogador, quando assina o contrato, tem que ter responsabilidade. Ele tem que cuidar do físico dele. Aí cabe aos clubes, aos dirigentes de clube, exigir isso. Se o jogador não tem esse negócio, tem que empreender, senão ele vai para a noite. Vai para a noite, pune o cara, pô. O cara tem que ser responsável, cara. Por que tem que prender o cara para não ir para a noite? Eu acho que isso aí não. Tem que conversar com o atleta, conversar, explicar para ele qual que é o dia que ele pode ir, qual que é a fase que ele pode ir. Tem hora que ele tem que descansar, tem hora que ele pode ir para a noite. Claro que não, o tempo todo está fechado, né? Mas eu acho que o jogador tem que ter essa consciência profissional. Ele é pago para isso. Recebe como profissional, né? Bom, Muricy, no ano passado você conseguiu administrar bem, né, as 2 competições, tanto que o Santos foi campeão paulista, assim como nesse ano, e depois conquistou a Libertadores. Como fazer agora, né, o time precisando de uma boa partida na quarta-feira que vem para recuperar a sua equipe, já que você vem falando que os jogadores estão cansados. E eu também queria saber como você encontrou o ânimo do elenco, porque acredito que na quarta-feira no vestiário o jogo ainda está muito vivo na memória dos jogadores, mas como você sentiu o ânimo do seu elenco ontem e também na atividade de hoje? Não é cansaço não, o problema é a questão de perder jogadores, né? O ano passado a gente só perdeu um jogador que eu me lembro nessa fase final, que foi o Ganso. Os demais estavam inteiros, então por isso que jogaram as 2 competições ao mesmo tempo. Mas esse ano não, a gente tem muitos jogadores machucados e aí é complicado você arriscar numa competição tão importante que é a Libertadores, né? Mas cansaço não, porque domingo já estão inteiros para jogar. Mas seria uma grande bobagem, porque eu não acho que o foco não seria esse jogo contra o Flamengo, com certeza. Então a gente prefere treinar os jogadores, vão treinar todos os dias, inclusive no domingo. Eu mesmo vou chegar perto do jogo, nem sei se vou chegar para o jogo, mas vamos treinar domingo também. Então não é problema de cansaço não, é problema a gente tem receio de perder jogadores por contusões, porque os exames nossos de sangue mostrou que tem muito jogador que está para estourar, porque o jogo de quarta-feira foi muito duro no aspecto físico e emocional.
Então não dá para arriscar numa hora dessa. Então a gente vai ter que sofrer um pouco no Brasileiro para depois tentar recuperar. Então não é problema de cansaço, não, é mais problema de contusões mesmo. O ânimo tá bom. A gente sabe que não fez um grande jogo. O segundo tempo sim a gente melhorou, podia até ter empatado o jogo, mas é uma coisa que dá para reverter. Você até estava falando de sacrificar no Brasileiro, e não é só o Santos que faz isso, o Corinthians está fazendo, o Palmeiras por causa da Copa do Brasil e outras equipes também. O que fazer para mudar isso, hein? Para não ter calendário tudo encavalado, uma competição na outra? E uma segunda pergunta, como é que você está montando esse quebra-cabeça para escalar o Santos contra o Flamengo? Esse é o mais difícil, porque a gente não... Volto a repetir, está com muitos jogadores machucados, e está difícil até para formar o banco, né? E a gente tem que arriscar os meninos num jogo tão importante como esse. Mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa, o que a gente quer, né? Vou até repetir, pelos exames que eu vi hoje, os jogadores não têm condições nenhuma de jogar domingo, que pode machucar. Então, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente vai abrir mão do começo do Campeonato Brasileiro. Em relação a... é difícil a gente falar nisso, porque a gente sempre cai na mesma coisa do calendário, né? É que tem muitas competições, né? Então não tem como. A gente até se preparou melhor esse ano, a gente contratou alguns jogadores, mas infelizmente esses jogadores que nós contratamos machucaram, né? Então mas não dá, não tem nenhum time brasileiro que joga 2 competições ao mesmo tempo e vai bem nas duas, assim, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, acho que, não sei se já aconteceu isso, não lembro disso, porque é muito difícil, não se tem plantel para isso. Então, os times como Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Curitiba, Grêmio, vão sofrer um pouco no Campeonato Brasileiro, porque existem prioridades, e a prioridade dos clubes é sempre a Libertadores.